Hoje nós vamos dar continuidade à série que estamos estudando do Sermão do Monte. O Sermão do Monte é talvez um dos discursos mais importantes que Jesus fez no seu ministério na Palestina, no início da era cristã. Jesus está ensinando seus discípulos a não só entenderem o que é o reino de Deus, mas viver o reino de Deus. E tudo começa com as bem-aventuranças. Então, há 2 domingos atrás, nós estudamos uma primeira parte, onde entendemos ali que as 4 primeiras bem-aventuranças, elas estão ligadas a esse desenvolvimento do caráter espiritual de um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus, no seu caráter, ele expressa uma pobreza de espírito, ele expressa um choro pelo pecado, ele expressa misericórdia, necessidade de misericórdia, de receber misericórdia, e ele expressa também uma humildade, num termo mais preciso, uma mansidão, alguém que abre mão de ter a razão o tempo todo. E isso é algo que Jesus começa a olhar em nós. Eu gosto das bem-aventuranças porque eu vejo Jesus como um mestre otimista. Ele olha para os seus discípulos e os vê com otimismo. Ele já declara: bem-aventurados, felizardos, vocês são felizardos, vocês são felizes, vocês são abençoados, porque vocês podem, a partir desse envolvimento comigo, a partir desse relacionamento genuíno com a minha vida, vocês podem se tornar, então, pobres de espírito, podem se tornar misericordiosos, podem se tornar mansos. Vocês podem. O bonito das bem-aventuranças é Jesus olhando para nós com esse otimismo. Ele acredita em nós. Nós acabamos de cantar, né? Eu acredito no Santo Espírito, acredito no Deus Pai. E é interessante que, como se Jesus, ele está diante do trono de Deus, e ele está falando assim: eu acredito nos meus discípulos, eu acredito neles. Isso é lindo. E muitas vezes a gente entra numa caminhada, numa jornada com Jesus, parecendo com aquele desenho antigo lá da Hanna-Barbera. Agora eu vou revelar a minha idade. Nem sei o nome, mas ele dizia assim: ó dia, ó vida, ó azar. Como é que é? Hip hard. A hiena. Mas parece que nós carregamos uma cruz assim, com um pessimismo, dizendo assim: ó dia, mais um dia, ó azar, ó vida. E, na verdade, Jesus está querendo que nós entendamos que o reino de Deus já existe, e nós podemos viver esse reino. Hoje, podemos usufruir das bênçãos do reino, hoje, nos dias de hoje. Nós precisamos aprender a viver com esse caráter, focado no reino. E não só isso não tem a ver só com o meu caráter, mas semana passada, Hernan esteve aqui expondo Mateus, os versículos 7 a 17, onde ele fala da influência de um cristão. Que a partir desse caráter que nós temos, nós vamos agora também repartir com as pessoas que estão ao nosso redor. E chega a um impacto tão grande que Jesus nos declara, nos mostra 2 imagens. Ele diz: vocês são sal da terra e luz do mundo. Eu quero que vocês deem gosto para essa vida. Eu quero que vocês tragam sabor. Eu quero que vocês iluminem aonde há trevas, que vocês sejam luz nesse mundo escuro, nesse mundo sombrio. E há para nós uma tremenda responsabilidade de vivermos esse relacionamento genuíno com Jesus Cristo. Hoje eu vou partir para um terceiro momento, no parágrafo dos versículos 17 a 30 do capítulo 5 de Mateus, onde nós vamos agora também ver como essa justiça, o reino de Deus é um reino de justiça, é onde as coisas acontecem numa plataforma onde há uma justiça, há
um sentimento de que as coisas elas estão pagas, não há dívidas. E que nós precisamos aprender a viver esse senso de justiça. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, a partir do versículo 17. Hoje nós distribuímos uma folhinha também, que tem um pouquinho, resumidamente aqui, o esboço, para que você possa acompanhar e manter a sua atenção àquilo que nós estamos falando. Você provavelmente deve ter ganho também uma caneta para preencher, tá? Cada caneta dessa custa para você, brincadeira. Isso aqui para nós é um presente para vocês. É uma maneira da gente replicar a nossa visão, aquilo que nós queremos que vocês entendam, porque somos igreja, nós temos um chamado para ser, fazer e multiplicar discípulos. Então, toda vez que você usar essa caneta, eu oro para que você esteja usando ela para ser, fazer e multiplicar discípulos. Esse é o nosso chamado. Vamos lá, Mateus capítulo 5, versículo 17. A minha versão é a NVI, eu também vou expô-la aqui na tela, você pode acompanhar na sua Bíblia ou através da apresentação. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de forma alguma entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram que foi dito: não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher para desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Vamos orar mais uma vez. Senhor, ilumina os nossos corações. Que teu Espírito seja presente aqui neste lugar. Só, Pai, te pedimos que esse mesmo Espírito também faça sossegar a nossa alma, para que possamos entender estas palavras de Jesus e podê-las guardar em nossos corações, podê-la aplicá-la nos nossos próximos 6 dias, poder, ó Pai, se tornar cada vez mais um verdadeiro discípulo de Jesus, como o Senhor sonha, como o Senhor acredita que nós podemos ser. Em nome de Jesus. Amém. Como eu falei, esse parágrafo, ele vai falar muito sobre a questão da justiça, da lei. Havia uma crescente oposição a Jesus, principalmente dos líderes religiosos, porque olhavam Jesus e começavam a
ou a ver Jesus como aquele que transgredia a lei de Moisés. E aqui Jesus começa então a trazer um discurso onde ele quer esclarecer essa questão. Afinal, Jesus é a favor de Moisés ou Jesus é contra Moisés? Quando falamos em Moisés, nós estamos tá subentendido que há ali a ideia das 10 mandamentos, das leis. Quando um judeu ele fala sobre todo o conteúdo do Velho Testamento, ele não chama esse conteúdo de Velho Testamento, porque para ele é o Testamento. Lembramos que nós, os cristãos, trouxemos mais uma coleção de escritos, que nós chamamos de o Novo Testamento, uma nova aliança. Mas o judeu, e até agora, até esse contexto de Jesus, eles tinham ali uma coleção de livros que era exatamente o Velho Testamento, mas eles não chamavam assim, eles chamavam de a lei e os profetas. Para eles, quando eles queriam retratar e dizer sobre esses escritos, eles falavam assim: as leis e os profetas dizem sobre isso. E provavelmente, se nós fizermos uma leitura onde vamos colocando os eventos de uma maneira cronológica, quando Jesus está falando sobre essa situação, ele já havia vivido um conflito com os judeus com o sábado. Nesse momento, Jesus já tinha passado, o que relata no livro de Marcos, por aquela situação em que os discípulos de Jesus colhem espigas no dia de sábado e são acusados de alguma maneira, eles profanarem o sábado por estarem colhendo, trabalhando, fazendo uma atividade proibida pelo sábado. E Jesus vai fazer outras coisas no sábado também. É sabido que Jesus cura um enfermo no sábado, mas o que estava acontecendo ali era uma crescente de que Jesus vinha agora com um novo paradigma, vinha com uma substituição da lei. E não é isso o que Jesus está querendo nos dizer. Então, os versículos 17 e 18, eles são importantes, porque eles vão nos mostrar que Jesus, ele não só, ele obedece essa lei, mas ele cumpre essa lei. Quando ele diz, não pensem que vim abolir a lei e os profetas, é como ele chama o Velho Testamento. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Ou seja, o que Jesus está querendo dizer? Que a lei, ela é tão duradoura quanto o universo. A lei, ela continua sendo presente, ela existe inclusive hoje, enquanto esses céus e essa terra estiverem sendo o único céu e a única terra que nós conhecemos, a lei de Deus, ela continua válida. E o que é essa lei de Deus? O que nós precisamos aprender é que, qual era a grande crise que Jesus estava tendo com aqueles líderes? É porque eles estavam muito, assim, focados no texto, na legislação, em como eles poderiam usar viver e seguir essas regras. E o que Jesus está querendo mostrar para eles, que a lei é muito mais do que regras. A lei não é simplesmente pode fazer isso, não pode fazer aquilo. A lei, para Jesus, ela tem um outro propósito. O propósito de Jesus não era mudar a lei, mas era revelar a plena profundidade de significado que Deus desejava que ela tivesse. O que significa isso? Uma das coisas que para mim me esclarece é entender que a lei, ela reflete o caráter de Deus. Até que Jesus não é revelado, até que o verbo não se feito carne e habita entre nós, a única revelação que nós tínhamos era a revelação que foi dada a Moisés, que foi dada aos profetas e que estava agora escrita, era a lei e os profetas. Isso revelava quem era Deus. E o que os fariseus estavam fazendo, eles estavam diminuindo esse valor, essa profundidade da lei,
querendo somente que fosse um regulamento, um regimento interno, vamos dizer assim, das regras, de como você deve viver. Mas o que Jesus está querendo dizer, assim, olha, a lei tem um propósito mais profundo, é mostrar quem é Deus. Como Deus olha para a vida humana, o que Ele espera de nós. A lei é um espelho de quem é Deus. Eu já disse isso várias vezes, mas vou repetir. Em nenhum lugar você vai ler alguma descrição sobre Deus, dizendo que Deus é amor, amor, amor. Você não vai ver em nenhum lugar uma descrição que se repete. Deus é bom, é bom, é bom. Deus é misericordioso, misericordioso, misericordioso. Mas você tem em alguns momentos, a Bíblia repete essa expressão. Deus é santo, santo, santo. Deus, no seu caráter, há uma pureza, há uma santidade, há uma perfeição que como ela é descrita, como ela pode ser explicada, a lei explica. A lei explica como Deus, Ele se revela, esse Deus que é santo, esse Deus que tem uma pureza, que não admite transgressões, que não admite desacertos. Deus é perfeito como a sua lei é perfeita. Há uma explicação que o William Barclay faz num comentário desse texto, que ele diz assim, a lei tinha que existir antes que pudesse vir o Evangelho. Os homens precisavam aprender a diferença entre o bem e o mal. Precisavam dar-se conta de que eram incapazes de satisfazer as exigências da lei. Quando Deus revela a Moisés os 10 mandamentos, mais do que a obediência aos 10 mandamentos, Deus também queria que nós entendêssemos que nós não somos capazes de agradar a Deus. Nós somos imperfeitos, nós não somos capazes de cumprir 10 leis gerais. 10, vamos, né? Se fosse diminuir tudo, nós não somos capazes. Você olha lá e a gente acaba sempre furando em uma. Na verdade, era um propósito de Deus se revelar através da lei para que o homem e a mulher entendessem que todos nós somos pecadores, todos nós estamos muito distantes do propósito que Deus deseja. E Jesus, ele continua então a falar sobre como nós então precisamos nos relacionar então com essa lei. E o versículo 19, ele diz assim, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Ou seja, então, o que Jesus espera dos seus discípulos? Que eles obedeçam à lei. Então, essa história que às vezes a gente ouve em algumas igrejas, dizendo assim, que agora com Jesus a lei não é mais importante. Com Jesus agora não existe mais condenação. Agora com Jesus o que é importante é o amor. Não está errado, mas está sendo raso. O que Jesus quer mostrar é que existe uma profundidade. Então eu posso falar que Deus é amor, mas eu não posso esquecer que Deus tem um santo amor. Deus é amor, mas o amor de Deus é um santo amor, é um amor puro, é um amor que exige de nós se tornarmos puros para nos relacionar com Deus. E quando nós estamos, e que Jesus está nos ensinando, é que nós precisamos obedecer. E ele vai até dizer, se não existe pecadinho e pecadão, existe mandamentinho e mandamentão. Porque ele fala, se você não obedecer aos menores, porque tem uns que a gente parece assim que é umas bobagens. Mas ele falou assim, mas se está nas escrituras, a gente precisa ser considerado, precisa ser observado, precisa ser entendido. E o que ele quer dizer com isso? Que essa justiça cristã, ela é maior do que a justiça religiosa, porque ela é mais profunda. Ou seja, é uma justiça do coração.
De novo, Jesus não quer que a lei se torne um código de ética, um código de posturas, um regimento interno. Vamos observar então e ver o que é o que diz aqui. Eu sei. Ele quer que isso faça parte do nosso coração, que nós entendamos os motivos. E aí ele começa a explicar esses motivos. Quando ele diz lá, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrará no reino dos céus. Ou seja, ele também quer dizer que essa justiça que agrada a Deus é uma justiça do interior da nossa mente, da nossa intenção. Jesus, ele não olha somente para aquilo que a gente está fazendo, mas ele olha para aquilo que a gente está pensando. E aí ele começa a confrontar os líderes religiosos, porque os líderes religiosos, aparentemente, exteriormente, eles obedeciam a todas as regras. Mas Jesus vê o coração, e no coração deles, eles estavam ali não necessariamente entendendo a profundidade daqueles, o motivo de obedecer, eles simplesmente obedeciam de uma forma mecânica. E o que Jesus está querendo dizer é, olha, isso precisa estar no seu coração, aquilo que você vai fazer no seu exterior precisa refletir o seu interior. Os fariseus, os mestres da lei, ao longo dos anos, eles foram estudando toda a lei e os profetas. E eles sistematizaram toda a lei e os profetas. Eles foram lá e analisaram e fizeram lá destrincharam o texto e eles chegaram à conclusão que haviam 248 mandamentos e 365 proibições. E o que então os fariseus, os mestres da lei, esses que Jesus está confrontando, faziam? O que é essa prática? Eles diziam o seguinte, olha, vamos aprender o que são esses 248 mandamentos e as 365 proibições. Se tiver fora, a gente faz sem problema. Se tiver dentro, a gente tenta ver como é que a gente resolve esse problema. Eles iam para um lado técnico, mas não entravam com o coração. Então, por exemplo, vou dar aqui um exemplo que eu li num comentário. Sobre o sábado. O sábado era do Senhor, era um dia para se guardar. E aí eles começam lá a criar regras sobre o sábado. No sábado não se podia trabalhar, levantar uma carga. Qualquer carga que você levantava poderia ser um trabalho. E isso seria pecar contra o sábado. Aí eles perguntam, mas qual carga é essa? E aí eles começaram a estudar e chegaram a uma conclusão que qualquer carga maior que o peso de um figo seco é pecado, não pode fazer. E aí vai pegando, sabe aquela expressão que a gente tem assim, pelo em ovo? Vai tentando, os advogados que estão presentes, sabe aquela coisa de você ficar estudando a lei e tentar achar caminhos para não desobedecer a lei, mas ganhar vantagem? Era isso que os fariseus, mestres da lei, estavam tentando fazer. Quando Jesus permite que os seus discípulos colham as espigas, ele está, de alguma maneira, questionando essa atitude de querer fazer as coisas de uma maneira mecânica, sem pensar. E nós precisamos aprender, olha o que o John Stott ele comenta, ele fala assim, os escribas e os fariseus estavam fazendo a fim de tornar a obediência mais fácil de praticar, era restringir os mandamentos e esticar as permissões, tornando as exigências menos exigentes e as permissões mais permissivas. A gente vai entender isso mais para frente, porque agora Jesus também ele disse assim, e eu vou explicar para vocês o que eu quero dizer. Eu quero trazer algumas coisas que são práticas para o nosso dia a dia, que tem a ver com a lei e os profetas, e que como a gente está fazendo errado e como a gente deveria fazer. E aí, ele vai pegar agora e ele vai trazer 5 exemplos, nós vamos trabalhar só os 2 primeiros, que estão relacionados exatamente com o 6º e o 7º mandamento. Jesus vai abordar agora, ele vai dar um exemplo, eu tenho aprendido, tenho estudado mais sobre discipulado, e nós aprendemos o que é discipulado, aprendendo como Jesus faz os seus discípulos. Jesus ensina os discípulos, mas ele também dá exemplo para os discípulos. Ele exemplifica. E aqui ele está mostrando, olha, eu vou mostrar para vocês. Lembra do 6º mandamento? Não matarás, e o 7º mandamento, não adulterarás.
Só tem isso escrito nesses mandamentos. Não matarás, não adulterarás. Olha a exegese que Jesus faz do texto. Ele vai dizer o seguinte, a partir do versículo 21. Ele diz assim, 21, né? Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento também. Qualquer que disser a seu irmão, racá, será levado ao tribunal, e qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus quer falar? Ele não está falando especificamente do ato final, que provoca a morte, mas ele está falando daquilo que gera a morte. O que Jesus quer ensinar aos seus discípulos é que nós estamos matando os nossos semelhantes, a partir de algo que nasce no nosso coração, que é a ira, que é uma ira. Os fariseus e os mestres da lei, eles estavam fazendo o seguinte, eles matavam todo mundo na mente, mas não tocavam em ninguém, porque não pode matar. Quando eles queriam matar Jesus, eles queriam matar Jesus, mas por causa da lei, eles não tocam em Jesus, mas eles tentam de qualquer jeito fazer com quem tem o poder, né, o poder da lei, matar Jesus, que Roma mate Jesus. Por isso eles ficam o tempo todo querendo que Jesus seja preso, seja acusado, como alguém que está, de alguma maneira, se colocando no lugar do imperador romano, para que Roma mate Jesus. Porque o judeu, ele queria Jesus, né? Eu estou falando judeu, estou generalizando, mas aqueles mestres da lei, eles queriam ver Jesus morto. Eles no coração já mataram Jesus, mas eles não podiam fazer isso, porque a lei não impedia. E Jesus falando assim, olha, vocês já pecaram. Vocês já pecaram. O que nós precisamos entender é que nós precisamos evitar essa ira. E a outra coisa que é importante a gente dizer, nem toda raiva ela é maligna. Jesus está se referindo exatamente a essa ira pecaminosa, essa ira do orgulho, do ódio, da vingança, que gera em nós um desejo de eliminar a pessoa da face da terra. Quantas vezes a gente não faz, ai que ódio, né? Oh, devia estar morto. A gente não fala isso? Isso porque quando a gente fala, e é quando a gente só mantém, né, a serenidade, só olha, né? Sabe aquele motorista que não dá seta? Em Campinas isso não acontece. Não. Isso acontece em outros lugares. Lá em Vinhedo acontece bastante. Aqui não. Aí o cara tem aquele carro 0 quilômetro. Aí ele vai parando na sua frente. E aí ele vira sem dar seta. Eu acho que ele comprou o carro com desconto, né? Sem seta. Mas você já olha para ele assim e fala assim, tomara que bata esse carro. Jesus quer de nós que nós sejamos perfeitos. Porque o que Ele nos dá é o amor perfeito. E Ele quer que nós vivamos esse amor perfeito. E esse amor perfeito precisa ser mais do que aquilo que se vê, mas é aquilo que se sente. Jesus quer discípulos que antes de fazerem, eles sejam. Por isso que a gente escreve ser, fazer e multiplicar. Antes de fazer, nós precisamos ser. Isso está no nosso coração. Nós precisamos aprender a entender isso. Jesus está estendendo a natureza do castigo, como também a profundidade do pecado. Não é somente castigado aqui diante dos olhos de Deus, não é somente será alvo do castigo de Deus quem mata, mas também quem deseja a morte. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque é muito fácil a gente desejar a morte de um líder político, de um vizinho barulhento, de um marido violento,
de um filho desobediente. E isso precisa nos confrontar. Jesus está querendo nos tirar da nossa zona de conforto. Porque é aquilo lá, é aquela expressão que a minha avó ensinava. Por fora, né? Bela viola. Por dentro, pão bolorento. A avó de vocês também ensinava isso para vocês? E nós cristãos não podemos ser somente discípulos de fachada, nós precisamos ser discípulos de coração. E uma das áreas que pega, e pega mesmo, é a ira. Porque a raiva, ela é natural, ela faz parte dos sentimentos, mas por causa do pecado, é muito fácil ela cair por um lado do pecado, de desejar a morte, de desejar a vingança. Às vezes a gente não deseja a morte, mas a gente deseja o mal. A gente deseja que a pessoa, né, se lasque, que o carro dela quebre, que ela tropece, né? E nós precisamos aprender que Jesus está nos confrontando. E ele continua dizendo, e além de tudo, agora, Jesus, eu vejo como Jesus também, ele é misericordioso. Porque ele também já entendeu que a gente vai furar, não vai conseguir. E aí ele fala o seguinte, olha, mas eu sei que vai dar errado, que vocês nos seus relacionamentos vai dar problema, vai dar BO. Vai ter hora que vai sair um para um lado, outro para o outro. Porque vocês não vão conseguir. Esse sangue de vocês aí, parece que todo mundo é italiano. E ele diz o seguinte, olha o que ele fala, a partir do verso 23, ele diz assim: portanto, se você estiver apresentando uma oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordos depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhes garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. As imagens, elas são diferentes, mas elas são tiradas de dois momentos onde o discípulo vive. O discípulo vive na igreja, mas ele vive na cidade. Na igreja, ele está debaixo da lei de Deus, mas na cidade, ele está debaixo da lei dos homens. E facilmente nós vamos transgredir. E o que ele está dizendo é o seguinte: se acontecer, porque vai acontecer, dificilmente você vai viver em paz com todos. Uma opinião, uma diferença pode dar confusão, uma sociedade mal feita vai gerar algum tipo de desconforto, vai envolvendo dinheiro, geralmente é isso que acontece. E o que ele está dizendo? Não guarda isso, vai atrás, resolva. Um discípulo sabe que não é a melhor coisa, é colocar uma pedra em cima disso, é colocar panos quentes, mas vá primeiro e depois volte. Vá resolver as questões, seja no âmbito da igreja, com o seu irmão, com a sua irmã, seja no âmbito da cidade. Essa semana, conversando com uma pessoa, e ela compartilhou comigo uma luta que ela tem, com processos na justiça. E serão coisas que nós vamos viver, vamos passar. O que nós não podemos é ignorar, é fingir que isso não vai acontecer, ficar esperando, procrastinar lá os anos. É isso, muitas vezes, se falar fora da igreja, falar no mundo jurídico, é tentar achar vantagem nas leis para não pagar o preço da pena cometida. E está errado. O discípulo assume o erro, fiz errado. Em ambos os casos, a situação é a mesma, e a lição básica é a mesma, a necessidade de ação urgente e imediata. Ficou sabendo que o irmãozinho, a irmãzinha, ficou invocado com você? Vá e resolva imediatamente. Jesus até diz assim, olha, sai do culto. Para de cantar eu acredito, né?
e vai resolver algo que Deus acredita que precisa ser resolvido primeiro. Ele prefere que você esteja em paz com os seus irmãos, e depois você pode ficar em paz com Deus também, Ele espera. E nós precisamos aprender a ter essa ação. Quando desejarmos, por algum motivo, a vingança, a morte, o ressentimento, a gente precisa ir atrás e falar e resolver. E assim, entender que todos nós somos passíveis de ultrapassar esses limites da ira, da raiva. Agora, se isso você acha fácil, agora vem o difícil. Se já estava ali, que nem aula de cursinho, se já estava na tarefa complementar, agora está naquele outro nível lá da tarefa, assim, desafio dos nerds agora. Evitando a cobiça, versículo 27. De novo, vocês ouviram que foi dito, não adulterarás, mas eu lhes digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Se o seu olho direito fizer pecar, arranque e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir com ele para o inferno. O que Jesus está querendo dizer? Se nós podemos cometer um homicídio com as nossas palavras, nós precisamos entender que nós também podemos cometer adultério em nosso coração. E aqui há uma lição muito forte que Jesus fala. Que muito daquilo que contamina o nosso coração entra pelos olhos, pela cobiça dos olhos. E nós precisamos aprender como discípulos, a subjugar os nossos olhos. Permitir que Jesus seja o mestre, o Senhor dos nossos olhos. Ele diz, e Jesus ele é enfático porque ele diz assim, vocês falam que não é para adulterar, mas eu lhes digo que qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la sexualmente, é o que ele está falando, você já cometeu esse adultério. Aí, nos nossos dias de hoje, alguém pode até dizer assim, mas ele está falando de adultério, isso aqui é só para quem é casado. Quer dizer que eu que sou solteiro, eu estou fora, você está fazendo agora o que o fariseu, o mestre da lei, fazia. Restringia a lei para tentar achar espaço para continuar fazendo o que você está fazendo. E eu, cara de pau, não tem jeito. Aqui, adultério, fornicação, qualquer outra coisa que seja, qualquer prática sexual fora do casamento, está fora do que Deus deseja para a sua vida. Seja você casado, ou seja você solteiro. E isso é só o começo, porque aí não é só a prática externa, mas é também com o que você pensa no seu coração. É o que você busca, é o que você olha, é o que você alimenta. Eu gosto da expressão olhos famintos, olhos que estão o tempo todo desejosos de algo, que não cessam essa fome. E nós precisamos aprender que isso é uma realidade. Talvez a gente até fala mais sobre sexualidade na igreja do que fala sobre ira, sobre raiva. Mas se tem uma coisa que marca as famílias, marca o coração das pessoas, é uma sexualidade que não esteja alinhada com o propósito de Deus para o homem e para a mulher. São marcas que vão nos acompanhar para o resto da nossa vida. Dia 8 de março foi o Dia Internacional da Mulher, né? Parabéns, mulheres. Né? Eu tenho que dizer que todos os dias é Dia da Mulher. Mas sabe, as mulheres, elas são... Eu tenho que também elogiar. Deus fez algo assim, caprichou. Né? As mulheres elas têm um papel, um chamado de Deus de expressar a beleza. Nós até nos esforçamos, mas as mulheres, elas sabem se expressar, elas sabem combinar a roupa. Elas sabem, né? Elas têm um bom senso, elas têm uma sensibilidade que nós, os ogros, não temos. Mas nós temos algo que as mulheres, vocês precisam prestar atenção, nós temos olhos famintos.
E as mulheres precisam aprender o que é ser uma pessoa atraente, uma mulher atraente de uma mulher sedutora. Vocês mulheres sabem a diferença do que é ser atraente e ser sedutora. E nós homens também sabemos. Nós até nem queríamos saber, mas nós sabemos. Diz que foram os japoneses ou a Kodak que inventou a câmera, né, digital. Mentira. A câmera digital já sempre existiu no coração de todo homem, porque ele grava aquela imagem e nunca mais ele apaga do HD do coração dele. E isso era algo que acontecia até o século passado só com os homens, mas as coisas estão caminhando, né, num pé de igualdade, como as mulheres querem, que hoje há mulheres que também são dependentes de pornografia. Se a pornografia era uma prática de perversão sexual, porque ela busca uma sexualidade que não está alinhada, então tudo que não é alinhado com o propósito de Deus é pervertido, é desalinhado. Hoje as mulheres também estão dependentes. É feio olhar, às vezes você vai numa academia, a conversa que as mulheres têm, falando sobre os homens. Uma busca com olhos famintos. E aqui, Jesus, aí ele põe uma regra extremamente radical, porque ele fala assim, olha, isso aqui é muito sério, isso aqui não é brincadeira. Porque ele diz assim, se isso acontece com você, se o seu olho te faz você pecar, arranca o seu olho. Agora você vai falar assim, meu Senhor do céu. Como é que a gente lida com isso? Se a sua mão te faz pecar, arranca a sua mão. Tem um outro texto que ele vai dizer que se os seus pés, né, te fazem pecar, corte os seus pés. Aqui tem uma coisa que Jesus fazia com os seus discípulos. Jesus sempre, ele elevava o nível da conversa, ele sempre jogava no alto, assim. Ele não diminuía, porque o quê? Ele acredita em nós, ele tem um otimismo, ele sabe que a gente é capaz. Aí ele faz o seguinte, ele começa lá em cima. Assim, é melhor você arrancar. Mas a gente não vai arrancar, porque a gente ainda quer ter os olhos para ler a palavra. A gente quer ter os olhos para outras ações. Então o que você vai fazer? Não vai olhar. No sentido figurado, é como se você arrancasse, mas você sabe o que é quando você vai olhar. E você vai dizer, eu não vou olhar. Você vê a pessoa vindo, você está andando de carro. E nós homens somos caçadores. Eu não sei como é que é isso lá na evolução, né? Porque a gente não acredita em evolução, mas que alguma coisa acontecia lá no passado. Que nós homens, a gente tem um olhar e a gente pega longe. E a gente vem acompanhando. E aí vai acompanhando. E vai acompanhando. Eu tinha um pastor amigo meu que ele falava assim, o problema não é o primeiro olhar, o problema é o segundo olhar. Porque a hora que você olha, né, então não pode olhar de novo. Mas é quando você vê que a coisa está acontecendo, você tem que parar, arranca, sai fora, foge, sai correndo, faz que nem José, foge. Chispa, arranca. E como a gente vive hoje, eu acho extremamente difícil, além que a gente ainda vive uma sociedade extremamente permissiva, que nós precisamos fazer escolhas, que não é só escolhas do nosso cotidiano, mas até as coisas que a gente assiste, né? As coisas que a gente olha. Então, se o seu Instagram te faz pecar, arranca o Instagram fora. Ah, mas ele é importante, a igreja me manda informação. A gente manda de outro jeito, faz sinal de fumaça. Se o seu Facebook te faz pecar, arranca. Se a sua Netflix te faz pecar, arranca. Corta. Porque a gente está caindo na mesma armadilha dos fariseus e mestres da lei. Ah, é só não olhar, né? Ah, bandido, sem vergonha. Ontem eu estava ouvindo um pastor falar sobre discipulado,
E ele falou assim que há 100 anos atrás a Assembleia de Deus proibia os seus discípulos, né, os membros, a não jogar futebol. Era proibido. Isso era uma coisa que vinha lá de 100 anos atrás. Por quê? Quando eles chegaram, há 100 anos atrás, os 2 missionários, lá em Belém do Pará, eles alcançaram uma camada pobre da sociedade. E essas pessoas trabalhavam de domingo a domingo. E elas tinham, assim, um benefício. Depois do almoço do domingo, depois que lavassem a louça, essas pessoas podiam ir para casa, descansar. E o que tinha há 100 anos atrás? Não tinha Netflix, não tinha TV, não tinha nada. Tinha futebol. E há 100 anos atrás, não tinha também energia elétrica. E os cultos eram de final da tarde, antes que escurecesse. Aí os pastores da Assembleia começaram a falar: arranca o futebol da sua vida, meu irmão, minha irmã. Porque o irmão não tá conseguindo congregar com a gente. E tem gente que há 100 anos atrás está arrancando futebol, achando que está agradando a Deus. Mas perdeu a ideia do que é. O que nós temos que entender é que talvez o que a gente precisa arrancar, 110 anos depois, tem um outro nome, funciona de outro jeito, é touch agora. Porque quando o sermão está ruim, a pessoa vem e começa a olhar aqui, começa a, né? Tem gente que põe isso aqui no coração, fica assim, ó. Aí, vibrou. Aí começa a cantar. Aí canta e guarda o celular, fecha o olho. O que esse discípulo está dizendo? Que as palavras de Jesus não são importantes. E a gente precisa prestar atenção na nossa motivação. E eu sei que existem jovens e adolescentes aqui. E eu sei a batalha. Eu já fui um jovem, já fui um adolescente. Eu sei o que é tentar se manter puro diante de uma sociedade impura. O que é se manter virgem diante de amigos de uma universidade onde ninguém é virgem. Mas Jesus está nos chamando para ser discípulos de coração também, não só exteriores, de mente, de coração. Porque o amor de Jesus é grande, mas é um santo amor, ele pede de nós santidade. E esses são só 2 exemplos curtos, não matarás e não adulterarás. Mas já tem tarefa aqui para os próximos 6 dias, para muita coisa para a gente fazer. Feche seus olhos, nós vamos orar. E eu quero que você faça uma oração agora, você primeiro. Como é que anda o seu coração? Como é que anda esse senso de justiça? Como é que andam os seus olhos, os seus pés, as suas mãos? Os seus pés, as suas mãos, os seus olhos refletem o que está no seu coração? Então, o que precisa mudar no seu coração? O que você precisa negar? Lembra que eu comecei dizendo que Jesus, ele é otimista, ele olha para nós, ele vê em nós que nós somos felizardos. Talvez você tenha que voltar para o início das bem-aventuranças. Bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Senhor, quero te pedir que o Senhor esteja conosco, nos ajudando a discernir a sua vontade. Sejamos corajosos, ó Pai, de eliminar das nossas mentes, do nosso coração, a maldade, a ira, o sentimento de vingança, mas também todo o desejo de cobiça dos olhos, de desejar, Pai, aquilo que não é o que o Senhor deseja para nós. Mas que o Senhor nos ajude, ó Pai, a viver cada vez mais sensíveis ao Teu Espírito em nós. Em nome de Jesus. Amém.